Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Nosso panorama de mercado possui patrocínio oficial da minha corretora parceira 4XC. E lembrando, capitalistas, que o nosso panorama ele tem um intuito educacional. Aqui nós vamos analisar os principais ativos mundiais no tempo gráfico de 1 hora. Assim, você pode ter uma noção e um auxílio para a sua semana de quais movimentos possíveis esses ativos podem estar fazendo. Então, sem mais delongas, vamos para a tela agora. Estamos com o dólar contra o real, o nosso famoso e conhecido WDO, mini dólar aqui no Brasil. Então, capitalistas, eu sempre gosto de analisar o WDO no contínuo, principalmente quando ele está fazendo os movimentos que efetuou nos últimos períodos, que foram os movimentos descendentes. Então, com isso, a gente consegue enxergar à esquerda do gráfico algumas regiões relevantes onde nós podemos ter alguma informação relevante para analisar no ativo. E aqui vocês podem estar observando essa faixa, essa linha em azul no nosso gráfico. Tínhamos aqui uma região de suporte que marcamos lá na semana anterior. Aqui o WDO está no gráfico de diário, né? O gráfico, cada barrinha, cada candle que corresponde a um dia de negociações. Nós vamos descer o tempo gráfico e analisar no gráfico de 1 hora. Mas eu quis iniciar assim dessa forma com vocês para você poder observar que lá atrás tinha uma região relevante e ela serviu como informação para nós neste momento atual, ok? Se você vai operar o índice futuro, o dólar futuro, sempre utilize os contratos com vencimento, ok? Para negociar, eles são melhores do que os ativos com os gráficos contínuos, porque a precificação às vezes ela muda um pouquinho, a informação no gráfico ela muda um pouquinho, tá? Então, principalmente se você analisar movimentos do gráfico contínuo com o gráfico com vencimento, em tempos gráficos menores, tá? Eles podem ter ali uma diferença na formação dos candles por conta da precificação dos juros também, né? Nos juros futuros e a plotagem do preço aqui com um gráfico contínuo, ok? Então, diferenças técnicas existem, muita atenção, opere com um gráfico com vencimento, mas analise um histórico no gráfico contínuo. Depois você adapta essas regiões ali para o gráfico com vencimento para operar, ok? Então vamos dar início às nossas leituras gráficas, vamos aqui para o gráfico de 1 hora. E aqui, o que nós temos, capitalistas? Nós temos o gráfico, o dólar, obviamente uma tendência de baixo que a gente vem observando há muito tempo, né? A gente pode colocar médias aqui também, ó, média de 200 aqui em cima, ancorando essa nossa primeira região de trava, tá? Segurando essa correção que estarei mostrando para vocês que está formando. Nas médias curtas, o preço ele já cruzou acima das médias e está fazendo o trabalho de angular as médias, tá? Então, quando a gente entra em uma tendência de baixa, por exemplo, olhem só, as médias elas se angulam para baixo, né? E elas ficam alinhadas, a primeira de 50, a de 20 e a de 9. Quando o ativo ele vai fazendo uma reversão, uma correção, tá? Um pullback, ele também precisa alinhar as médias, ó. Então ele já está invertendo as médias, tá? A de 9 e a de 50 já, e a de 20 já inverteram. A de 50 agora vai vir fazer este movimento aqui, ó. Tá aí, ficar abaixo da 9 e a 20, alinhar as médias e angular as médias aqui, ó, para 45 graus, tá? Então, uma angulação perfeita de uma média para a gente ter uma tendência é o ângulo de 45 graus. Aqui, por exemplo, ó, uma linha reta, né? Uma linha vertical, uma linha horizontal. Né? Aqui nós temos ó, um ângulo de 45, tá? 45 graus. Né? Lembram, 90 graus aqui, 45 aqui nessas pontas. Tá? Então,
o que nós temos aqui as médias? Elas não estão anguladas a 45 graus também? Olhem só. Obviamente não vai ser perfeito, porque a média ela é dinâmica, ela movimenta, mas sempre observem isso. Para uma tendência, a média a 45 graus é o que dita uma tendência saudável. Não é uma média que ela está bem muito esticada, né, apresentando uma volatilidade extrema no ativo. Não é uma média que está lateral, mostrando fraqueza no ativo. A média 45 graus demonstra uma tendência saudável. Então aqui, se nós tivermos a média inclinando a 45 graus também, que seria uma angulação aqui, um pouco mais aqui, ó. Então temos aqui a média de 20, podendo angular aqui, a de 9 já está praticamente a 45 graus, a de 50 vai descer, vai angular também. Nós teremos aqui um pullback saudável. E o que você precisa analisar aqui agora no dólar, tá? Gráfico diário. Vamos trazer aqui um pouco mais perto o gráfico, aproximar um pouco mais as informações. Nós temos a região de topo e a região de fundo. Tá? O fundo ele foi marcado após tocar nas regiões que nós marcamos lá no tempo gráfico diário, naquela faixa azul, desde lá do começo do nosso panorama que eu expliquei para vocês. Então a gente tem aqui informações, olha só, defesa no pavio, então está tendo muita defesa compradora nessa região. Logo, temos a informação que existe compra, intenção de compra nesse ponto. E os compradores estão defendendo. Houve muita demanda, muita procura à compra de dólar nessa região. Aí você vai descer o seu tempo gráfico, ou até mesmo aqui no gráfico de 1 hora, você já consegue observar que esses topos aqui estavam nivelados e ele foi rompido. Tá? Então, se nós temos um rompimento de um topo, nós temos a validação de um fundo. A defesa aqui com esses pavios já demonstra uma defesa, mas quando temos um topo anterior rompido, nós temos a validação do fundo. Então, aqui acabamos tendo confluências na validação deste fundo. E qual é a expectativa deste movimento aqui capitalista? Ele tende a fazer a correção de todo esse movimento de baixa, a princípio. Né? Então, ele vai corrigir até, minimamente, a região de 50 ou acima dela. Seria pontos saudáveis de correção. Perfeito? Então, essa movimentaçãozinha que ele está formando aqui, ela possui a intenção de levar o preço até essas regiões marcadas aqui no nosso gráfico. Aqui, quando o preço chega nesse ponto, existem já outras expectativas de movimentações. O preço ele vai continuar a tendência de baixa, né? Ele vai sentir uma defesa vendedora? Não, ele vai romper essa região e vai continuar subindo novamente? Aí nós vamos analisando o que o gráfico vai nos entregando conforme os fechamentos de candles, fechamentos de períodos, ok? A princípio, com a informação que nós temos essa movimentação que tem a expectativa de levar o preço até aqui em cima. Essa seria a expectativa deste movimento que está sendo formado. Tiago, esse movimento pode ser invalidado? Pode sim, capitalista. O preço, a partir de amanhã, ele pode continuar caindo. Então, se ele romper o fundo que foi marcado, você vai analisar o rompimento dessa região. Ele precisa romper, não pode fechar com candle assim com pavio. Ele precisa romper, ficar abaixo dessa zona. Se, porventura, ele pode defender, né, o que antes era uma região de suporte, vira resistência, uma troca de polaridade e continuidade na tendência. Ele pode romper, voltar um pouco mais também, testar toda essa oferta que foi gerada para fazer esse movimento de romper o fundo e dar continuidade. Tá? Então, existem algumas expectativas que você pode esperar conforme as movimentações de gráficos, tá? conforme o preço indica para você. Se o preço... Aqui eu estou alongando um pouco mais as questões técnicas capitalistas, porque o que eu estou falando aqui, explicando para o dólar, pode servir para qualquer ativo. Tá? Então, aqui é um conteúdo educacional para você. Antes da gente só ficar fazendo as análises e marcações no preço. Tá? Se você observa uma reação muito forte e o rompimento dessa região e o preço ficando aqui abaixo, tá? Respeitando essa troca de polaridade, dificilmente ele vai subir até aqui em cima e voltar. Tá? A intenção foi muito forte, ele pode continuar com força, com fluxo. Agora, se ele vem casqueirandinho e rompeu com força,
Provavelmente ele vem testar novamente essas regiões para depois voltar. Então, algumas características os preços vão nos entregando e algumas características são mais presentes em determinados ativos. Tá? Então, conheça também muito bem o ativo que você vai estar operando. Ok? Então, com essa imagem que eu tenho aqui agora, com essa formação gráfica que eu tenho aqui agora, eu tenho a expectativa que o ativo venha trabalhar nessas regiões superiores, né? Até a média ela está favorecendo isso para a gente. E logo aqui nessa primeira faixa nós temos a média de 200. Então, a expectativa é que o preço venha a respeitar essa região, né? E aqui ele sinta um novo pullback, uma nova correção. Quiçá para a continuidade do movimento de baixa ou apenas corrigindo, olhem só, corrigindo esta movimentação e a gente observando a falha na renovação de um fundo e o preço voltando, rompendo esse topo, nós teríamos aqui uma reversão da tendência, né, que vinha sendo de baixa até o momento, para uma possível correção de todo esse movimento de baixa que ele entregou. Perfeito? Então, observem que cada movimentação, cada detalhe que o gráfico nos dá, ele faz com que nós mudamos o nosso pensamento e entendemos o que o preço pode acontecer. Você nunca vai acertar 100% de toda a movimentação assim da semana, por exemplo. Às vezes ele dá um detalhezinho diferente, às vezes você até acerta, mas o ideal é sempre você estar analisando as informações que o gráfico vai te entregando. No gráfico de 1 hora, a cada 2 horas, a cada 1 hora, a cada dia, você vai observando as informações e ver se tem algo de relevante diferente para você. Bom, para não nos alongarmos muito, então a expectativa é essa. No intraday capitalista, você pode observar que nós temos uma movimentação ampla aqui, ó. Então o ativo ele pode corrigir, fazer um pullback, tá? Ativar um pivô e depois dar continuidade para a movimentação. Então observem esse tipo de esse possível movimento, tá? Travando aqui nessa região, você pode colocar aqui, ó, uns 50% dessa estrutura para ver até onde o preço pode vir, ó, esse dojizinho aqui, ó, abaixo dos 50%, aqui tem liquidez, então ele pode capturar isso aqui para pegar combustível para chegar até lá. Lembre, esse movimento aqui de pullback, de correção, é contra a tendência principal, então ele precisa de mais força para subir. E o que seria a força aqui? Intenção na compra, tá? Então, por exemplo, capitalista, quem vendeu aqui, tá, pode estar encerrando a sua venda, que é uma compra, abaixo dessas regiões. Então, se o preço chega aqui, ele vai encontrar lotes de compra. Tem lotes de compra da encerra dos vendedores, tem lote de compra de quem quer comprar, então mais combustível. Tá? Então, assim, o preço vai caminhando, buscando liquidez, buscando intenções de negociações. Próximo ativo na tela é o nosso querido índice futuro. Índice futuro capitalista, linda tendência de alta. Aqui nós observamos o fluxo, né, de capital estrangeiro entrando no país. Tá? Então, mais de 50% da nossa bolsa é por investidores estrangeiros. Então, neste movimento, nós temos a queda do dólar, porque está entrando mais dólar, e a alta na bolsa. Né? O nosso prêmio de risco da bolsa brasileira está atrativo. Tá? Então, esse fluxo cambial, esse giro de dinheiro, entrando mais fluxo para o Brasil, entrando mais intenções na compra de ativos de renda variável, renda fixa, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Então, o que nós temos no índice futuro? Tendência de alta, média de 200, angulada a 45 graus, bonita, intenção na compra está prevalecendo, porém as médias curtas, vejam só que no curto espaço de tempo, a de 20 já foi rompida, está inclinando para baixo, a de 9 também, então aqui um ponto de atenção. Ponto de atenção por quê? Porque assim como o dólar chegou no fundo, ele pode fazer o pullback, nós poderemos ter o pullback aqui também acontecendo na Bolsa Brasileira. Aqui nós temos um fundo, percebam que o preço está nesse range lateral, o rompimento dela aqui traz o preço minimamente até essas regiões que nós temos marcadas no gráfico. Aqui, muita atenção, capital, você não vai fazer uma compra no seco nessa região. Analise como o preço vai chegar aqui. Tiago, eu estou vendido aqui de cima. Aqui é uma região para encerrar preço. Aqui é uma região para você ter atenção. Se você observar no tempo gráfico menor o preço rompendo média ou o preço rompendo topo e fazendo pullback, aí você encerra a sua operação.
Você pode vir fazendo candle a candle, né? Stop técnico, chega aqui, muita atenção, tá? Aí você pode encerrar, mas se o preço continuar caindo, depois você vai ficar chorando. Então você precisa montar uma estratégia. O preço chega nesse ponto, você vai encerrar ou vai começar a esmagar o seu stop gain? Você tem que decidir, ok? Você tem que decidir e tomar a sua melhor decisão. Bom, nós temos essa região de topo, essa região de fundo, nós podemos estar trabalhando com esta correção para continuidade de alta. Caso tenhamos o preço rompendo todo este fundo aqui, aí nós vamos trabalhar com uma movimentação baixista um pouco mais longa, tá? Ele corrigindo todo esse movimento de alta que houve aqui atrás, e caso tenhamos o rompimento dessa região, a gente começa a olhar à esquerda do gráfico, o que nós temos, os pontos de atenção, pontos de liquidez, né, os fundos, aonde o preço pode vir buscar, e a gente vai trabalhando as nossas expectativas dessas movimentações nos momentos propícios, tá? Então aqui, aparentemente, está montando uma correção para a semana, mas, muita atenção, ele pode apenas manipular o fundo para continuar alta, tá? Temos um grande fair value gap aqui atrás, uma região aqui ó, com candles fortes, topos anteriores, então ela acaba servindo como suporte também, tá? Percebam como que o preço ele já vem respeitando essa região, ó, tá? Toda essa região aqui. Então pode ter a manipulação e a volta para trabalhar em alta. Muita atenção, tá? Não vá querer vender aqui só no rompimento. Espere, aguarde, veja como o preço vai trabalhar. Inclusive temos a média de 50 aqui também ancorando o preço. Então antes dele romper, ele pode ainda manipular essa região, voltar aqui em cima para depois voltar a cair. Tá? Então você trabalhando com intraday, você vai poder pegar oportunidades nessas movimentações. Tá? Muita atenção. Próximo ativo na tela é índice Nasdaq. Índice Nasdaq, nós tínhamos aqui um canal de alta, ele rompeu o canal de alta, voltou para dentro do canal, trabalhou na linha de suporte aqui do canal, rompeu o canal novamente e está trabalhando em alta. Quem gosta de projeção de canal, a gente pode fazer aqui ó, uma duplicação do movimento. E olhem só como ele está respeitando as regiões. Tá? Aí a gente pode até dar uma refinadinha no canal anterior. Vamos lá. Ó, vamos dar uma refinada. Vamos trazer aqui, vamos considerar aqui ó, um pouco mais perto desse pavio. Tá? Ó, um pouco mais perto dali da cabeça, né, desconsiderando o pavio. Lá embaixo permaneceu os pavios bem certinho, bonitinho. Aí a gente dá uma ampliadinha. E óbvio, né, pessoal? O preço não vai ser exato ali no ponto. Você tem que ter um senso crítico e uma noção, beleza? Então temos aqui uma projeção de canal paralelo, tá? Projeção do canal paralelo. Você pode fazer essa projeção de diversas formas, tá? Enfim, mas essa aqui é uma das formas que a gente pode estar trabalhando, ok? Então vamos lá. O que você pode fazer também? Eu posso fazer o espelhamento desse movimento aqui, ó. Pegar ele aqui, fazer uma projeção, um 100% dessa movimentação. Eu quero um 50% desse range. 50% já foi, tocou. Então, sim. Com análise gráfica, análise técnica, aqui você pode usar a estatística para te auxiliar, para te determinar pontos no gráfico. Tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui para o índice Nasdaq? Nós temos um movimento de alta. Fundo que testou o retorno do canal, capturou liquidez de fundo anterior, teve muita intenção de compra aqui nessa região, a gente percebe por conta do pavio. Né? Então, pavio longo quer dizer o quê? O mercado ele vinha em queda, chegou nesse ponto, muita compra. Então, ele volta, né, e fecha acima, deixando pavio. Tá? Então, muito bom você também entender a psicologia de cada pavio. Ok? Então, nós vamos ter o que aqui? Agora, índice Nasdaq, um topo prévio, um fundo prévio. Pode haver a correção dessa movimentação? Pode. Vindo capturar essas liquidezes que temos aqui. Mas, se a intenção está forte, a gente pode olhar a média de 200 lá embaixo, ó, ancorando a região. As médias curtas, segurando o preço. Tá? Então, você pode observar no intraday, um movimento vindo aqui ó, nesse pavio, tá? Corrigindo aqui, dando continuidade na movimentação. Ele pode cair um pouquinho mais até a linha de retorno do canal, manipulando esse fundo. Tá? Então a gente pode até deixar um ponto aqui ó, de liquidez.
O que você tem que ter em mente é que índice Nasdaq está com tendência de alta. Se está com tendência de alta, você tem que procurar oportunidades compradoras. Se o preço está caindo, muita atenção a encontrar regiões assim, ó, de linha de retorno de canal, rompimento de fundo, ele pode capturar a liquidez e voltar. É esses fundos aqui atrás, tá? Então, aí você fique bem atento à esquerda do seu gráfico. Por quê? Pode ser ponto em que você encerra a sua venda e pode ser ponto que você pegou a venda, se deu um sinal comprador, você compra novamente e vai vender na próxima região de busca de liquidez, porque você vai estar a favor da tendência. E a expectativa é ele vir romper o topo superior, o topo externo. Beleza? Próximo ativo na tela é o índice Dow Jones. Dow Jones é a mesma situação, tá? Nós temos a continuidade da movimentação de alta. A gente pode botar as médias para dar uma olhada. Ó, a média de 200 está ancorando o preço legal. As médias curtas ficaram um pouco bagunçadas aqui agora nos últimos períodos, tá? Mas o que nós temos aqui? Intenção de alta. Então, o que você vai buscar também? Manipulações nesses pontos relevantes, nesses fundos, principalmente esse aqui abaixo, que temos um grande pavio aqui ao vendedor. Olhem só a defesa que houve nessa região de compra, defesa de compra nesse ponto também. Aqui o preço tentou, né? Tentou fazer um pullback de venda, não deu certo, só que ele precisa romper com convicção essa região aqui de alta, tá? Esse topo externo. Então, se ele voltar aqui novamente, observem se ele vai fazer desenhos como este no candle, tá? Ou como os dojis, assim, ó. Porque aí demonstra intensidade na compra. Principalmente se ele rompe aqui a região e volta com intensidade, você vai poder pegar uma oportunidade compradora levando o preço até as regiões de topo, tá? Muita atenção com as médias, ó, a 50 está ancorando legal. Caso o preço rompa de 50 e permaneça abaixo dela, provavelmente ele vem buscar essas próximas regiões aqui. Então, muita atenção nessas zonas de preço. Agora na tela, nosso querido euro-dólar. Euro-dólar capitalista, ele está fazendo aqui uma movimentação de alta, né? Ele rompeu um canal de alta, volta para dentro do canal. Se nós olharmos aqui no curto espaço de tempo, tá? Diminuindo aqui as informações gráficas, o que nós temos? Nós temos um topo prévio, que foi com notícia, tá? E temos um fundo aqui prévio, que esse fundo ele foi legal. Porque o preço ele veio trabalhando aqui nessa movimentação de baixa, capturou essa liquidez, trabalhou num bloco de ordem que está aqui atrás, ó, deixou pavio comprador e deixou pavio na movimentação, toque na linha paralela do canal, na linha de retorno do canal e muita intensidade compradora, muita intensidade. Olha aqui os pavios, olha além do pavio o candle de intenção, de força que houve nessa região. Então nós temos aqui uma estrutura para a gente ficar de olho, tá? Essa estrutura aqui, né? Um fundo, movimentação, um topo, e agora ele vem fazendo uma correção. E fazendo a correção, capitalista, o que nós temos aqui para ter confluência para nós? Nós temos uma região onde houve captura de liquidez, intenção de defesa compradora, juntamente aqui com a linha de retorno do canal, que o preço pode estar tocando nesses próximos momentos, tá? A média de 200 foi rompida, tá? O preço está trabalhando abaixo da média de 200, também as médias curtas estão anguladas a 45 graus. Aqui um ponto de atenção. Se não respeitar essa região, o preço ele pode romper, fazer um pullback e perceba que ele está trabalhando abaixo da média de 200. A média de 200 ela aqui, ó, ficou flat, ela está meio que querendo angular para baixo. Caso isso ocorra, nós poderemos ter uma correção um pouco mais acentuada no euro-dólar, tá? Corrigindo todo este movimento aqui, ó, essa impulsão, né? Aí entraríamos em um ciclo um pouco mais amplo de correção. Aí temos a liquidez para capturar, tem essa liquidez para capturar. Aqui atrás tem uma região de defesa que o preço pode vir buscar e está abaixo de 50% dessa estrutura. Então são pontos que nós vamos analisando conforme o preço vai nos entregando as informações. Primeiramente, nós temos que observar como que o ativo irá se comportar nessa região. Tá? É muito importante para nós observarmos o comportamento do ativo neste ponto, ok? Respeitando essa região, trabalhe com compras, buscando liquidez aqui, e até mesmo se você for mais ousado, o rompimento do pavio. Tá?
respeitando essa região aqui de baixo, vamos trabalhar com ele buscando alvos aqui, ó, inferiores, tá? Aí você trabalha com a movimentação baixista até ter um topo rompido, uma teste, e o preço continuar a voltar a fazer topos e fundos ascendentes. Próximo ativo na tela, nós temos o dólar contra o ien japonês. É um ativo que a gente não está fazendo muitas marcações. Deixa eu botar no gráfico de 4 horas para ficar melhor. A única coisa que nós havíamos marcado foram essas regiões de extremidade, essa linha de tendência de baixa, que percebam que foi um ponto crucial após essa captura de liquidez. Por isso foi lá, tocou nela, e agora a expectativa que eu tenho é que ele venha buscar essa região de topo. Tá? Então, essa seria a intenção aqui para o SDJPY. Não rompeu o fundo, não confirmou o rompimento, então essa expectativa de queda aqui cai por água abaixo. Nós temos a informação de que ou ele vai continuar nesse range, ou ele pode vir aqui romper, né, e trabalhar com um movimento de alta. Mas para isso, precisamos esperar ele sair dessa zona. O que a linha de tendência de baixa já nos dá uma expectativa de movimento aqui de alta, né, para vir buscar essa região, né, pelo menos. Próximo ativo na tela, vamos voltar para o gráfico de 1 hora, é o índice japonês. Índice japonês capitalista. Temos tendência de alta aqui confirmada. Percebam que ele ficou respeitando muito bem essa região, tá? Está gerando muita liquidez nesse ponto e muita atenção aqui. Se o preço vir aqui abaixo, ele pode fazer um movimento abrupto e voltar à movimentação de alta com a expectativa de vir romper o topo. Beleza? Então, muita atenção. Aqui tem muita liquidez. E por que eu digo que tem muita liquidez? A acumulação de preço aqui, capitalista. Então, vamos lá. Compra. E o preço continua a subir. Então, a compra aqui foi forte. O stop da compra é o quê? É venda. Tá? Então, o preço ele pode encontrar essa região aqui, só fazer aquele movimento de stop, estopou vendido, e quem defendeu as regiões aqui de compra acaba comprando, tá? Então essas compras aqui elas podem ter sido encerradas aqui em cima, ó. Então começou a vender, então o preço médio dessas compras já foi encerrado aqui. Então teoricamente o operador, se ele tem intenção de comprar mais, ele já está com uma gordurinha no bolso. Então percebam, se o preço cai e encontra esse stop de venda e ele queira comprar mais, certo? Porque precisa ter a contrapartida aqui, né? Podem ainda, além do operador que está fazendo essa movimentação, ou dos operadores, né, dos institucionais, podem ter aqui stop de pessoas que tenham outra estratégia, e essa estratégia acaba sendo o stop dela sendo a venda, porque ele estava comprando, enfim, diversos motivos para que aqui abaixo encontre um ponto de liquidez e possa voltar a ter intenção na compra. Não houve intenção na compra aqui, Thiago. O que acontece? Encontra o stop de compra, que é venda, ele vai levar o preço até as próximas regiões, né? Aí continua vendendo. Aí para vender existe compra, né? Compra. O preço continua caindo. Aí quem comprou aqui em cima, poxa, meu prejuízo já está alto demais. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar estopar, então mais venda. Então vai levando o preço mais para baixo, tá? Por isso que a gente tem que prestar atenção e observar como que os ativos irão se comportar nas regiões que nós marcamos, tá? Então a expectativa, obviamente, é a tendência de alta. A expectativa é que essa tendência de alta continue respeitando o nosso topo prévio, o nosso fundo prévio. Houve a captura de liquidez, trabalhou abaixo dos 50%, chegou nessas regiões, ou só aqui nessa manipulação, a expectativa da movimentação é o quê? Capturar agora a liquidez externa, rompendo o topo e continuando a tendência de alta. Beleza, capitalista? Então, sempre atenção nesses pontos. Próximo e último ativo na tela, nosso querido SHAU USD, nosso Gold, o ouro. E na semana passada nós marcamos essa bandeirola. Nós tínhamos expectativa que ele pudesse ainda trabalhar um pouquinho mais com o movimento de baixa para voltar à alta. E não aconteceu, capitalista. A intenção já foi grande. E essa movimentação aqui que nós tínhamos marcado, ela acontece
de uma forma mediana, vamos dizer dessa forma, tá? Percebam o desenho aqui, ó, que nós marcamos, o pullback, a volta e a continuidade. Vejam se não é essa movimentação aqui, ó. Obviamente uma marcação diferenciada, mas não é a mesma intenção do movimento. A ancoragem aqui, ó, na linha de retorno do canal, preço subindo, tá? Então vamos analisar o ouro e vamos observar o que nós temos aqui. Primeiramente, vamos botar as médias. Ó, as médias não estão a 45 graus, olha, estão bem, um pouco mais de 45 graus, tá? Aqui também ela está querendo inclinar novamente, bem inclinada, bem intensificada. Então temos força, tá? Muita intenção. Não é um crescimento saudável. É um crescimento com força, um crescimento com procura, um crescimento com agressão. O preço está sendo agredido no gráfico. Tá? Média de 200, ancorando o preço. Olhem só, olha que bonito. Primeiro toque na média de 200, depois aqui do rompimento dela. Sempre respeita muito, tá? Observem isso no tempo gráfico de 1 hora, depois que o preço rompe a média de 200. Vamos lá. Aqui o preço estava flat, mas a gente pode até tentar respeitar aqui, ó. Aqui o preço passou um pouquinho, tudo bem, mas ó, a ancoragem, ó, rompeu, ancorou na 200, voltou, segurou, intenção vendedora, mas segurou a média de 200, o que rompeu, tá, foi embora. Podemos analisar essa amplitude aqui também, ó, rompeu, segurou, foi. Tá? Obviamente não vai ser milimetricamente ali que você tem que analisar, né, capitalista? O preço é dinâmico. Ó, segurou, 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 rompeu, voltou, testou, continuou. Tá? Então a média de 200 no ouro, ela é muito relevante, tá, no gráfico de 1 hora. Principalmente aqui, ó, agora, que eu mostrei para vocês ali o preço meio que lateralizado e tal. Mas olhem só a angulação dessa média aqui de 200. Qual é o ângulo dela aqui? É melhor assim, eu acho. Qual é o ângulo dessa média aqui, ó? Olhem só, não é um ângulo de 45 graus? O que é isso? O que eu falei para vocês? Movimento saudável. Então, quando o preço vir tocar na média de 200, por mais que ela já esteja ficando flat, ele vai respeitar ela. Tá? Então, a gente vai... Aqui um bizu para vocês, né? Só opere vendido no ouro se ele romper a média de 200. Enquanto ele não rompe essa média de 200, trabalhem na compra. Tá? Busquem oportunidades compradoras. Ok? Então, analisando aqui atrás, um pouco mais atrás, o que tivemos no ouro? O rompimento de um topo anterior, e após isso o preço fica lateralizado, e depois vem intenção. Então, aqui nós temos uma região de base, isso aqui pode servir como uma região de fundo para nós. O preço fez o movimento, veio corrigindo, trabalhou nos 50%, rompeu o topo novamente com uma movimentação. O que nós vamos ter? Nós vamos ter fundo, nós vamos ter topo. Vou apagar aqui um pouco. Vou trazer um pouco mais aqui. Nós vamos ter o fundo, nós vamos ter o topo. O preço ele corrigiu até uma região de intenção, a região que houve compra, houve intenção, houve agressão, que fez romper a linha aqui do canal, né, levando o preço até lá em cima. Então o preço chega aqui, houve defesa, compradora, agora a expectativa é o quê? Romper o topo novamente. Tá? Então a expectativa do ouro para essa semana é o rompimento de máxima, nova máxima histórica, e no intraday o que você vai observando? Vejam só, um fundinho anterior, né? O preço veio fazendo fundos anteriores. O que teve aqui? Ó? Falha na renovação de fundo, o preço faz captura de liquidez, certo? Captura a liquidez desse fundo aqui e rompeu o topo. Está deixando liquidez interna. Então nós temos aqui o que? Uma estrutura interna, uma estrutura secundária nessa movimentação. Antes do preço chegar e romper, ele pode corrigir essa estrutura. E se ele faz isso, principalmente aqui, ó, você tem a oportunidade de montar posições compradoras com a expectativa de
vir buscar essa região, tá? Principalmente aqui, se ele captura a liquidez nessa região e faz uma movimentação igual essa aqui, deixando apenas o pavio, tá, na movimentação, você entra comprado, stop abaixo do pavio, em que seria a expectativa do ouro continuar a sua tendência de alta. Então, para o ouro, tendência de alta confirmada, expectativa de rompimento do topo anterior, estrutura secundária formada, podendo ter correção nessa estrutura antes do rompimento do topo, tá? Só trabalhe na venda do ouro quando você observar o rompimento na média de 200. Tiago, não posso vender agora? Pode, mas muita atenção porque vendas aqui elas podem ser estopadas com muito mais facilidade. Perfeito? Então, para essa semana é isso, capitalista. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Espero que todas essas nossas análises e os estudos feitos aqui, as técnicas passadas para vocês aqui, te auxiliem de alguma forma na sua evolução e na sua tomada de decisão dos trades dessa semana. Muito obrigado e até a próxima semana, até o próximo Panorama de Mercado. Tchau, tchau.